Uma coisa que se pôde perceber com o Bolsonaro foi uma coisa inédita na história do país. A participação popular autêntica. Não aquele bando de mortadelante, aquele bando de mortadela, né, que vai lá por causa de R$ 20 e mais um sanduíche para fazer campanha, todo mundo vestido de vermelho, aquela coisa artificial, aquela coisa que não empolga o povo. O Bolsonaro, pelo contrário, as manifestações que existiram até o momento que ele sofreu o atentado, manifestações espontâneas, inclusive fora do Brasil. Nós vimos, ele foi até o Japão, foi recebido de forma espetacular. Não importa, né, onde ele fosse, grandes ou cidades grandes ou pequenas, o povo o acolhia, gritava o seu nome. É uma coisa que eu acredito que nunca existiu na política brasileira. Eu duvido que isso tenha acontecido, eu não me lembro disso ter acontecido na política mundial. Porque é um cara legítimo, não fica com conversinha. E aí, muitas pessoas acham estranho, porque ele é muito incisivo, ele é muito duro, muito direto, mas é assim que tem que ser. O povo cansou desse discurso suave e que não resolve nada. Né? E tanto que essa atitude dele mais incisiva até contaminou alguns candidatos. Por exemplo, a Marina Silva teve um debate, não sei se foi no SBT, não lembro agora, ou na Band, não, na Rede TV, se eu não me engano, que ela foi pra cima e falou, mas não casa com ela, ela não é aquilo lá, não dá, não convence. A Marina Silva é aquela pessoa doce, não adianta ela querer agora, por causa de eleição, passar uma ideia de... Tem. Esses analistas, os políticos ainda estão pensando, foi um voto anti-PT, foi um voto não sei o quê. Não, foi um voto ao Bolsonaro. Eu acho que sim, muita gente votou anti-PT, sim, lógico, mas foi basicamente um voto pró-Bolsonaro. Isso que é uma coisa muito importante. Outra análise que se faz totalmente equivocada é a respeito do partido, porque começam a aventar coisas absurdas. Não vai ter apoio, comparando com o Collor, né? Que o Collor é a mesma coisa, chegou a presidente sem apoio, sem um partido, na verdade, né? PRN, o que era o PRN em termos de partido? Nada. Só que o Collor, a gente tem que entender que foi totalmente diferente do Bolsonaro. O Collor foi um candidato abraçado pela Globo, foi um cara que foi feito um trabalho de mídia em cima dele realmente espetacular, né? Perfeito, diria. Só que a propaganda foi maravilhosa e o produto não era tão bom quanto se vendeu. O caso do Bolsonaro é totalmente diferente, ele vem contra toda a maré. Então o ponto em que ele chegou sem apoio da mídia, a mídia tradicional, sem um partido com tempo, inclusive se dizia, né, tempo na televisão, não tem tempo na televisão, não precisou disso. Daqui a pouco falar que é um direito dos pedófilos, não serem molestados quando estiverem fazendo os seus atos. Nós temos pedófilo é diferente. Não tem nada diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Eu quero respeitar a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender
E não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então, quais outros temas o senhor pretende defender? Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, são para humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. O planejamento familiar. Olha, hoje em dia, uma mulher, por exemplo, um homem, né, tem que ter 25 anos e 3 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Esse impedimento tem que diminuir. Quem quiser fazer laqueadura ou vasectomia, que eu faça a partir dos 18 anos de idade. Não pode uma mulher, por exemplo, ter 5, 6, 7, 8 filhos com 25 anos de idade e jogar essa conta para o Estado pagar. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui no não me avisaram. Quanto beijo gay? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram o material do kit gay para estar me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina que estava na boca de outra para o filme que visava passar na escola de ensino fundamental para se respeitar o homossexual. Quem respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiário. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Deputado, Mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir para a colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me lixando. Parabéns, estão me promovendo. Parabéns. Minoria. Que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Não tem. É a questão de negro que está falando aqui. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. Então não tem defesa da minoria. Não tem defesa nenhuma. Que defesa? O que o negro está sofrendo agora para que a gente possa melhorar com projetos aqui? Por que o filho de um cearense, por que um cearense, um nordestino, tem que ter menos direitos do que um afrodescendente? Eles não são sofridos também? O que é? Olha, nós que faz. Vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Sim. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Tá ok?
Nós vemos uma vitória, eu acredito que do povo brasileiro, não foi só a vitória do Bolsonaro, não é? Foi a vitória do povo brasileiro, porque houve uma mudança e hoje é fácil perceber, né, que esse novo item que é a internet passou a ser realmente uma coisa formidável, passou a ter um peso espetacular, não é? Tanto que a gente vê aí vários candidatos, várias pessoas que não desprezaram, ou seja, souberam tirar proveito dessa força da internet, acabaram se saindo muito bem. Então, alguns exemplos de candidaturas para senador ou deputado, que seja, que foram vitoriosas. Marcel von Hatten, por exemplo, lá, que era do PP, depois passou para o Novo lá no Rio Grande do Sul. Uma pessoa que trabalha muito bem com a internet. Aqui em São Paulo, o pessoal do MBL, tanto o Kim Kataguiri se elegeu com uma votação extremamente expressiva, e o Arthur Duval, deputado estadual, os dois pelo DEM, também se saíram muito bem. Joyce Hasselmann, outra candidata, tem uma votação extremamente expressiva. O Jorge Cajuru, candidato ao Senado lá em Goiás. E aí a campeã absoluta aqui em São Paulo, a deputada estadual, bateu recorde. Então, quer dizer, foram várias vitórias. E houve nesta eleição, efetivamente, um amadurecimento assim, violento, não é? do eleitorado. De tal forma que nós vimos, por exemplo, vários candidatos aí ficando de fora, como o Lindeberg Farias, um exemplo muito importante, ficando de fora. O mais emblemático, talvez, da Dilma, candidata ao Senado lá em Minas, que era apontada como uma líder nas pesquisas, aqui, assim como aqui em São Paulo, a mesma coisa. Tanto a Dilma, pelo PT lá em Minas, quanto o Eduardo Suplicy aqui em São Paulo eram apontados como os líderes e, no entanto, não chegaram. Não é? O Romário mesmo, que acreditava até que deveria no mínimo chegar ao segundo turno, não se saiu bem nos debates. As pessoas souberam compreender, souberam desassociar a imagem do Romário craque, ídolo do futebol, com o Romário político, que na Assembleia teve uma atuação que eu considero assim excelente, mas para governar um estado as pessoas já estão começando a pensar, não dá mais para viver de aventuras, né? E aí outros exemplos interessantes, Cidinha Campos, PDT, que excelente, pessoa que eu gosto demais, mas politicamente cometeu o erro de ir lá visitar o Sérgio Cabral na cadeia, isso pegou mal demais. O Jean Willis, pelo Rio de Janeiro, e Maria do Rosário lá no Rio Grande do Sul, que sim, se elegeram, mas com uma quantidade, o Jean Willis perdeu mais de 100 mil votos, conseguiu se eleger mais por causa da cota do partido. Eu tive uma noção muito clara dessa mudança de visão, mudança das coisas no dia da eleição. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, quando a gente foi votar, ela vota na escola, eu voto na escola diferente da dela. E aí tem aquela coisa toda, aquele manto de panfleto no chão, que é o normal, né? Toda eleição é a mesma conversa. 70% do que a gente via no chão eram os panfletos do PT. 30% era, PSDB e outros partidos. Eu não vi um único panfleto do Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvida, foi uma eleição muito bonita, as pessoas participaram, ficaram de olho nas urnas, acompanharam, a mídia alternativa esteve próxima, acompanhando, enfim, foi uma eleição realmente inesquecível.